Olá, minha gente, uma boa tarde a todos, uma paz. Mais um dia abençoado, Deus nos concedeu mais uma vez para estar aqui. Hoje eu irei falar um pouquinho mais uma vez do livro de Apocalipse. Hoje eu irei trazer um detalhe do livro Apocalipse mais detalhado para que você venha entender. Hoje eu irei falar sobre a besta, Apocalipse 13, mas também irei falar um pouco sobre Apocalipse 6, que fala do selo de Deus, daquele selo do livro de Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 1, disse assim: E vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas 7 cabeças havia nome de blasfêmias, e nos 10 chifres havia 10 diademas. A besta, eu vi que a besta havia uma cabeça golpeada com golpe, e que essa ferida mortal foi sarada. A besta que viste tinha aparência de leão pardo, pés de urso e boca de leão. O que quer dizer essa besta no livro de Apocalipse 13? Será que no mar existe uma espécie de fera de 3 características de animal diferente, com 10 chifres e 10 diademas? Será que no mar existe uma fera dessa? O que o livro de Apocalipse quer dizer para nós sobre essas coisas? Sobre a palavra mar, sobre as 7 cabeças, sobre os 10 chifres e as 3 características de animal diferente. Para quem não sabe, quando a Bíblia fala que palavra mar, emergir do mar, a palavra mar em profecia tem 2 significados dentro do livro de Apocalipse: nação ou povos. Quando a Bíblia fala que 7 cabeças, a Bíblia está falando por 7 monarquias que Roma já passou, ou 7 colinas ou 7 montes. São significados das 7 cabeças. Quando a Bíblia fala de 10 chifres, a Bíblia está falando de 2 opções: 10 reis ou 10 reinos. Quando a Bíblia fala 10 diademas, são 10 presidentes que estarão no cargo do teu poder. Quando a Bíblia fala de 3 características de animal diferente, para quem não sabe, o leão pardo representa agilidade, pés de urso representa a força, a boca de leão representa poder. Então vamos voltar lá atrás agora na palavra mar. Quando a Bíblia fala e vi emergir do mar, em profecia a Bíblia está falando dessa forma: e vi emergir da terra, ou subir entre as nações, um rei muito poderoso. Ou seja, e vi subir na área política um reino muito poderoso, que possuía agilidade, poder e força para governar. A Bíblia fala que ele vai levantar no meio das nações. Só que a Bíblia fala que o anticristo aqui não é alguém religioso, porque ele vai surgir na área política. Ele vai surgir nesse meio. A Bíblia fala que é o falso profeta aqui que é religioso, mas o anticristo não. Para que você venha entender, quando a Bíblia fala Apocalipse 13, quando João fala o primeiro selo que foi aberto, ele viu diante dele um cavalo branco, e esse cavaleiro recebeu uma coroa e um arco. Para quem não sabe, o cavalo branco aqui simboliza a chegada do anticristo. O arco e o cavaleiro aqui, a coroa, significa que será alguém muito poderoso. Significa um templo de paz sobre a terra, que significa esses 3 anos e meio. Quando a Bíblia fala de arco, a Bíblia está falando que ele será um rei que virá para enganar, mas o seu objetivo aqui é governar o mundo. O primeiro selo aqui que foi aberto, e será aberto antes mesmo do anticristo se manifestar. Mas a Bíblia fala que será alguém com capacidade irreversível. Alguém com capacidade de arrastar a multidão e enganar as nações. Alguém com capacidade. A Bíblia fala que quando este anticristo subir ao teu poder,
terá uma lei e uma religião só, ou seja, você não poderá adorar outros deuses a não ser o anticristo na tribulação, a grande tribulação. Para quem não sabe, esses 7 anos serão divididos em 2 fases. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Aqui a Bíblia fala, mas quando isso vai acontecer? Isto vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer por 2 motivos. Para Deus livrar a tua igreja da grande tribulação e a tribulação e da ira de Deus. Para quem não sabe aqui também, a ira de Deus será dividida por 3 sete. O juízo de Deus será dividido aqui por 3 fases. A abertura dos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. A Bíblia fala que aqui agora também surgirá o falso profeta. Qual é a função do falso profeta aqui dentro do livro de Apocalipse? É fazer que todos adoram o anticristo. Para quem não sabe aqui, hoje nós temos uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na tribulação, a grande tribulação, vai ter uma triagem. O diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo aquele é o falso Deus. O anticristo aquele é o falso Jesus. O falso profeta aquele é o falso Espírito Santo de Deus. Essa triagem vai governar na tribulação e a grande tribulação. A Bíblia fala que quando ele surgir, ainda não será divulgada uma lei que obriga você a aceitar o carimbo da besta. Quando a Bíblia fala em carimbo, a Bíblia está falando de cicatriz. Algo que será implantado na sua palma da mão direita ou na sua testa. Com certeza é o chip. A Bíblia fala que nesses 3 anos e meio o anticristo vai ter tempo suficiente. Como que ele vai fazer essa tecnologia nesse chip? A Bíblia fala que após uma vez esses chips serem implantados, as pessoas que aceitar ele na grande tribulação, ele não terá mais domínio próprio do seu corpo. Ou seja, ele não será mais governado por ti, mas sim pelo chip. Qual é a função desse chip aqui? É fazer que ele adore a besta e o falso profeta. A função desse chip é isso. Por isso que a Bíblia fala que não tem salvação. Porque o seu Deus aqui agora será o anticristo e o falso profeta. Ele esquecerá que existe o Deus do céu. E ele adorarão a besta à tua imagem. Só que a Bíblia fala qual é a função aqui do anticristo. É enganar a nação de Israel. Por quê? Israel ainda não acredita que existe Deus. A abertura destes 7 selos, o toque das 7 trombetas e as taças da ira de Deus é para Israel saber que Deus existe, para Israel saber como é grande o poder de Deus. Por isso que vai acontecer. Só que a Bíblia fala aqui que Jesus enviará do céu 2 testemunhas para que pregue o evangelho do reino com 144 mil assinalados. São pessoas das promessas, homens que se não contaminaram com mulher. Mulher aqui em profecia significa homem que não se contaminaram com a lei dos mundos, com as apostasias, com o pecado desse mundo. Eles irão pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Mas muita gente aqui vai ser salva ainda, mas de uma forma diferente. Porque no templo de hoje nós somos salvos pela graça. Jesus morreu por mim e por você. Após da igreja ser arrebatada, acabará o tempo da graça. Para a pessoa ser salva aqui na tribulação, a grande tribulação, ele tem que passar pela mão do anticristo e ser morto, martirizado. Senão ele não alcança a salvação. Na tribulação vai ser assim. Só que a Bíblia fala que aqui Israel vai perceber que ele não é o verdadeiro Cristo, que ele é o falso Cristo. É aonde que Israel aqui vai começar a querer guerrear contra o anticristo e o falso profeta, seus seguidores. A Bíblia fala que o anticristo, ele terá 200 milhões de seguidores com eles.
Muitas pessoas aqui que irão perder a tua salvação a troco de nada. A Bíblia fala que quando estiver vencendo esse período, o anticristo agora aqui vai criar uma lei. Uma lei será decretada mundial, sendo rico ou pobre, livres e escravos. Seja posto sinal na testa ou na sua mão direita, senão você não compra e nem vende nem faz nada. Aqui a lei vai obrigar você a aceitar esse chip. Aquele que não aceitar, é necessário que ele seja morto, martirizado na grande tribulação. Por isso que a Bíblia fala, muitos cristãos aqui vão fugir pelo deserto, para que não venha a ser pego pela besta, pelos seus seguidores. Porque se for pego, eles terão duas escolhas só. Hoje é diferente. Quando você faz o apelo para uma pessoa, ele quer aceitar Jesus ou não, ele vai embora. Mas só que na grande tribulação é diferente. Quando for pego pela mão do anticristo, só terá duas escolhas e mais nenhuma. Ou você adora a imagem da besta, aceita o seu sinal, ou você morre por amor a Cristo. Terá só essas duas escolhas na grande tribulação, a não ser mais. O que representa aqui os 10 chifres? Representa aqui os 10 reis, que darão poder à besta para que essas leis será publicada e vigorada. Ou os 10 países que vão estabelecer essa lei, dando poder para o anticristo e a besta governar. Milhões de pessoas aqui serão arrastadas e milhões de pessoas também é um caminho ao inferno. A Bíblia fala, após que passar os 3 anos e meio de falsa paz, agora começa aqui a grande tribulação. Agora começa aqui o livro de Apocalipse 6, o segundo selo. Quando ele foi aberto, João viu diante dele um cavalo vermelho. O seu cavaleiro foi dado nas tuas mãos uma espada. Foi dado o poder de tirar a paz da terra. E que o povo venha se odiar-se uns aos outros. O que vem a ser? A Bíblia fala que aqui agora, na grande tribulação, vai cumprir o segundo selo do livro de Apocalipse. O cavalo vermelho aqui representa o espírito da guerra. A Bíblia fala que aqui agora os países vão entrar em guerra. Mas uma guerra como nunca houve em tempo algum. Aqui a Bíblia fala que nesse período aqui do começo da grande tribulação, muita gente aqui já vão perder a tua vida por causa dessas guerras. Muita gente aqui será morto de uma morte tão cruel por causa da guerra. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse também, na tribulação também será aberto o terceiro selo. A Bíblia fala que quando João viu diante dele um cavalo preto, e foi dado a este cavaleiro uma balança, que ele tirasse, espalhasse a fome sobre a terra. Qual é o significado aqui da cor preta daquele cavalo? Lamento, desprezo e a fome. Aqui a balança significa a crise econômica. Porque aqui as pessoas agora vão ser afetadas pelo selo que já foi aberto, vão ser afetadas pelas doenças que vai haver e vai ser afetado pela fome na grande tribulação. A Bíblia fala que muita gente aqui também vão perder a tua vida nas aberturas desse terceiro selo. Irão partir sem Deus, porque serão mortos pelas guerras, serão mortos pelas doenças e agora também serão mortos pela fome. E é tanto que a Bíblia ainda fala que eles terão que trocar um denário a troco de quilo. Um denário é um dia de trabalho a troco de 1 quilo de alimento. Ou seja, as pessoas vão ter que trabalhar um dia todo para conseguir 1 quilo de alimento. E muita gente aqui vão perder a tua vida na grande tribulação. A Bíblia fala que foi aberto o 4º selo. E João viu diante dele um cavalo amarelo. O seu cavaleiro tinha por nome Morte. O inferno e o Hades o acompanhavam. E foi dado o poder que ele tirasse a terça parte da terra, que matasse 1/3 da população, pelas doenças, pelas guerras
e pelos ataques dos animais selvagens. Nesse último selo aqui do cavalo, é aqui que a coisa vai começar a ficar feia dentro do livro de Apocalipse. Aqui a Bíblia fala: eles se odiarão uns aos outros, matarão-se uns aos outros. Aqui as pessoas serão mortas pela guerra. Aqui as pessoas serão mortas pelas pragas por causa dos outros selos que foi aberto. E aqui as pessoas também serão mortas pelos ataques dos animais selvagens. E essas pessoas irão partir tudo sem Deus. Por isso que a Bíblia fala que o inferno e o Hades te acompanham. Esses selos vão abrir tudo já no começo da grande tribulação. A Bíblia fala que o quinto selo foi aberto também na grande tribulação. E João viu debaixo do altar de Deus as almas daquele que tinha sido morto na grande tribulação. E eles perguntaram a Jesus: até quando Jesus ia vingar a morte deles, daquele que tem tirado a tua vida? E Jesus mandou que eles esperassem um tempo um pouco mais, porque ainda faltava mais crente para ser morto martirizado na grande tribulação. A Bíblia fala que aqui o sexto selo foi aberto. A Bíblia fala que escureceu o céu, o sol e o ar. E o céu foi se redobrando como um livro se fechado. Aqui muitos esconderão em caverna, muitos esconderão em outros cantos, porque aqui já é a segunda vinda do Filho de Deus. A Bíblia fala que o sétimo selo foi aberto. E quando esse sétimo selo foi aberto também dentro da grande tribulação, houve silêncio no céu durante meia hora. E foi dado as 7 trombetas para aqueles anjos que começassem a tocar. Por que houve esse silêncio aqui na grande tribulação? É Deus dando um tempo, uma oportunidade para que houvesse aquele povo se arrependesse. Porque a taça que ia começar ia ser pior do que o selo que foi aberto. Mesmo assim, eles não se arrependeram na grande tribulação e blasfemaram contra o nome de Deus. A Bíblia fala que Deus permitiu que o primeiro anjo soasse a tua trombeta. E quando a primeira trombeta foi soada na grande tribulação, houve chuva de saraiva com fogo com pedras, matando a terça parte da mata, a terça parte da vegetação, acabando com a terça parte da figueira. Aqui a Bíblia fala que muitos irão perder a tua vida. Aqui muitos irão morrer nesse dia no soar da primeira trombeta na grande tribulação também, após dos 7 selos ser abertos. E essas pessoas irão partir sem Deus. Aqueles serão mortos pela chuva forte, pelos granitos que irão cair e pelo fogo que irá destruir tudo. A Bíblia fala que Deus permitiu que o segundo anjo tocasse a sua trombeta na grande tribulação, também no livro de Apocalipse. E quando a sua trombeta foi tocada, caiu-se uma grande pedra com fogo sobre o oceano Atlântico. Essa pedra que João viu caindo é um grande meteoro que irá cair, acabando com a terça parte das águas marinhas no mar, matando a terça parte, acabando com a terça parte dos navios. Aqui a Bíblia fala que quando essa pedra meteoro atingir o mar na grande tribulação, houverá de tsunami como nunca houve em tempo algum. A Bíblia fala que ilhas aqui serão submersas, cidades aqui serão destruídas, gente aqui perderão a sua vida na grande tribulação como nunca tem perdido em tempo algum. Essa cidade mais costa irão se acabar com todos. Desastres sobrenaturais como nunca houve em tempo algum. Aqui as pessoas já estavam sendo castigadas pela abertura do selo, está sendo castigada pelo toque da primeira trombeta. Aqui agora estão sendo castigados pelo toque da segunda trombeta. A Bíblia fala que Deus deu a ordem para que o terceiro anjo tocasse a sua trombeta.
E quando a trombeta foi soada, João viu caindo uma grande estrela do céu, que caía sobre a terça parte das águas doces, ou seja, um grande asteroide irão cair. Que a terça parte das águas doces ficou amarga, envenenadas. E muita gente também irão morrer por causa da água envenenada e amarga. Aqui a Bíblia fala que não terá misericórdia para aquele que aceitar o sinal da besta, o seu carimbo. Aqui a Bíblia fala essas coisas só não atingirão aquele que tem o selo de Deus, ou seja, aquele que não adorava a imagem da besta. Aquele que se converter ainda pelos 144 mil assinalados pelo Evangelho do Reino que estava sendo pregado na tribulação, a grande tribulação, a ira de Deus não atingirá, eles estarão protegidos. A Bíblia fala que veio o quarto anjo, foi dado autoridade para que soasse a 4 trombetas. E quando ela foi soada, João viu caindo uma grande estrela do céu. E quando atingiu a terra, como se fosse uma grande fumaça de um grande incêndio, escureceu o céu, o sol e o ar. E nele viu saindo gafanhoto, conforme a sua zoada era tamanho de um grande exército quando sai para a batalha. Aqui a Bíblia fala que ficará assim durante 5 meses, ao soar da 4 trombeta. Aqui as pessoas serão atormentadas dia e noite, sem parar. As ferroadas é como um andor do escorpião que ferrua hoje, só que ela não vai parar. A Bíblia fala que eles procurarão a morte, só que não vai encontrar, porque nem a morte pode livrar eles dessas coisas. Umas dor terrível. Nesse período aqui de 5 meses, Deus não permitirá que eles morram na grande tribulação até que se cumpre o soar da 4 trombeta. A Bíblia fala que antes da 5ª trombeta se tocar, João escreve no livro de Apocalipse: um anjo voava sobre os céus falando a palavra ai, ai 3 vezes. Porque as 4 trombetas que tinham tocado, tinha acontecido aquelas coisas todas. Ainda faltava mais 3 trombetas para ser tocada. A Bíblia fala que a 5ª trombeta foi tocada e deu poder para que aqueles anjos caídos fossem soltos que estavam presos no rio Flágio. E eles foram soltos. O seu exército era de 200 milhões, indo para a batalha do Armagedão. Aqui a Bíblia fala que eles serão, o povo de Israel aqui encararão agora uma batalha como nunca tem encarado em tempo algum. Aqui a Bíblia fala que eles sofrerão as consequências dentro do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.